4h22. A notícia que todo mundo esperava que se confirmasse teve no fim de semana a ratificação de que Benjamin Netanyahu não é mais premier de Israel. Muito se falou sobre de que forma esse novo governo está sendo estruturado. Se tem, como é que se pode dizer? Que ele é algo plural, na menor dúvida, como nunca se viu. Mas é uma estrutura que se pode confiar? E qual a duração que esse governo vai ter, a gente não tem noção, e para isso a gente precisa conversar sobre com quem entende muito do assunto. Por isso, a professora Cristina Pessequilo está conosco, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Professora Cristina Pessequilo, que bom tê-la aqui, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. A gente pode dizer, ou existe algo que tenha fundamento em dizer que Benjamin Netanyahu é figura fora, é uma carta fora do baralho da política de Israel, ou é muito precipitado? Eu acho que ainda é um pouco precipitado, porque por bem ou por mal, o Likud, que é o partido do Netanyahu, ainda tem uma quantidade muito significativa de cadeiras no parlamento. São 30 cadeiras, né? Na verdade, é o maior partido ainda. O que a gente tem que considerar, talvez, é que agora a pressão sobre ele vai ser maior, devido a acusações de corrupção, dentre outras. Mas certamente ainda é uma força política a ser considerada em Israel. Professora Sônia Blota aqui, um prazer recebê-la no Bandeirantes Acontece. Professora Cristina Pessequilo, que sempre nos atendeu desde os tempos do 11 de setembro, né, professora? Quanta coisa aconteceu no mundo de lá para cá. E agora a gente vê Israel aí como protagonista, né, vamos dizer assim, do mundo essa semana. E suponhamos que Netanyahu saia de fato. Como que se sustentaria a aliança com o Brasil que foi feita anteriormente? Porque o atual governo também com os Estados Unidos, a gente pode dizer que fechou com Donald Trump. E agora precisou se adaptar com a vitória de Biden. Uma eventual saída de Netanyahu, como o governo brasileiro fica nisso, professora? O governo brasileiro fica órfão de mais um aliado, né? Eu acho que é uma prova que a gente tem tido de que uma política externa, que ela foca em personalidades, foca em tentativa de aprofundar alianças sem considerar outras forças dentro de estados nacionais, ela é equivocada. Então, o que o Brasil vai ter que fazer agora, como você disse, Sônia, é se adaptar. E aí vem toda uma outra questão. Qual que é o processo que Israel vai ter com relação às suas alianças externas? E, de fato, eu acho que a gente tem que desmontar uma ilusão de que o Brasil era um parceiro preferencial do Netanyahu. Não era, e agora também não vai ser um parceiro preferencial de Israel. Então, não adianta o governo brasileiro falar que era preferencial quando não era. E agora, então, muito mais difícil. Israel está passando por um momento de reconstrução e dentro de um sistema parlamentarista que hoje montou uma coalizão de governo que é muito frágil. Até há poucos dias atrás, a gente não tinha certeza de que realmente o Netanyahu ia sair. E agora a gente viu que foi possível fazer essa coalizão, mas ainda assim uma coalizão frágil. Zaidan. Professora Cristina, boa tarde. Foram quatro eleições. Boa tarde. Foram 4 eleições em 2 anos e a votação que permitiu que o Naftali Bennett substitua Netanyahu foram 60 votos, e é que houve uma abstenção, senão seria um empate, porque foram 59 votos contrários, inclusive, claro, da Likud, com 30 votos, né? E além disso, o próprio Bennett disse que esquerda e direita terão de fazer concessões. Ele é muito ligado ao movimento dos colonos, né? O Gesha, mas deixou claro que aquele acordo Abraham foi um ótimo acordo, feito no ano passado, Israel e Emirados Árabes, abrindo mais um acordo de paz na região, mas que esse acordo inibiu a ideia de continuar construindo ali na Cisjordânia. E, por outro lado, há a promessa no Bennett que daqui a 2 anos o governo passa para o Jair Lapid, que tem posições diferentes em relação ao Bennett. Mas essa fragilidade, a senhora acredita que há o risco de uma 5ª eleição em pouco tempo? Esse governo pode se inviabilizar? Um ataque do Hamas? É possível, porque
Não, é possível, porque o Netanyahu ele não vai deixar de fazer uma operação sistemática contra o Bennett. E o Lapid ele está numa posição que foi justamente de concessão. Se a gente considerar que o atual primeiro-ministro que assume é um primeiro-ministro que tem uma quantidade de cadeiras que é muito baixa dentro do parlamento, que próprios membros do seu partido não apoiaram essa coalizão, como você falou, defecções, problemas na montagem da coalizão, não é inviável a gente pensar numa nova eleição. Agora, eu acho que isso deixa muito claro que a sociedade israelense ela passa também por um movimento de divisão interna muito sério, né? Nós temos uma cisão muito clara entre os ortodoxos. Temos uma cisão muito clara com relação às posições, com os acordos de paz com os países árabes. A questão palestina ela não deixa de influenciar a política israelense e, principalmente, essa questão da construção de colônias em territórios ocupados. E aí a gente vê todo um cenário que, na verdade, de dentro de Israel, ele não será resolvido. Seria necessária a atuação de outras forças externas, né, para a gente ter um processo de paz abrangente. Agora, hoje os Estados Unidos já declararam também apoio ao novo governo israelense. Então é muito difícil a gente imaginar um cenário internacional diferente. Agora, certamente, dentro de Israel, as coisas vão continuar bastante conturbadas. E há uma forte divisão também entre os palestinos, né? Porque a autoridade palestina, desde que ela foi expulsa de Gaza pelo Hamas, e o Mahmoud Abbas tem empurrado com a barriga a realização de uma eleição para a autoridade palestina. Ou seja, a divisão dos dois lados, né, professor? Não, há uma divisão muito clara. O Abbas, há muitos anos, ele já se tornou uma figura decorativa dentro das negociações com Israel e mesmo dentro da Palestina, né? Isso está bastante claro. E é por essa razão também que, independente do governo que estiver no poder em Israel, é possível ainda manter uma postura de não negociação. Então, é um fator externo, que é o desinteresse dos Estados Unidos em promover um novo arranjo de paz local, que envolve israelenses e palestinos, mas também é um vácuo de poder dentro da Palestina que vem sendo ocupado por forças que são até bastante radicais, né, como o Hamas e outros grupos. Então, quem perde, na verdade, são os moderados dos dois lados, né? Então, quando a gente até vê essa concessão que o Lapid fez para que o Bennett assumisse, fica um ponto de interrogação que tipo de estabilidade que Israel está buscando com seus vizinhos e mesmo com a grande parte de sua população que não apoia os partidos radicais. Uma última questão na minha parte, professora, é com relação à posição histórica do Bennett. Primeiro, ele chegou a dizer que um Estado palestino seria um grande risco para a segurança nacional de Israel. E também a sua posição histórica de ser um apoiador dos colonos. Inevitavelmente ele terá de recuar dessas posições, ou o senhor acredita que ele poderá ter força suficiente daqui a algum tempo para retomar o seu velho discurso? Ele entrou agora com uma postura um pouco mais moderada, mas você tem razão. Ele tem uma postura que é bastante conhecida, não é um defensor da solução dos dois estados, tem uma postura agressiva e vários partidos que estão na coalizão, eles têm essa mesma postura, né? Nós temos hoje em Israel uma força muito grande dos partidos ortodoxos, mesmo que fragmentados, porque eles são necessários para montar as coalizões. Então, apesar dos sinais de moderação, a gente tem que ver todo o ambiente político que vai estar sendo gerado com essa chegada ao poder. Eu acho que recuo certamente não tem nas políticas de Israel. Agora, será que vai haver um endurecimento? Não sei, porque dentro do Oriente Médio, né, dentro dessa situação Israel-Palestina, a gente já viu muitas vezes radicais sentarem na mesa de paz para negociar, né, nas mesas de negociação de paz. Então, a gente não pode descartar nada. Agora, a questão é que o cenário interno e externo não favorece isso. Agora, de fato, ele vai querer se manter no poder durante esses primeiros 2 anos, que é o acordo dessa coalizão, justamente para manter essas posições, mesmo que você não avance com mais colônias, mesmo que você não tenha uma política repressiva muito grande, pelo menos você tem uma possibilidade
de se fortalecer dentro de casa. Pois é, professora, mesmo não havendo essa mudança substancial, como é que a gente pode desenhar daqui para frente a relação de Israel com o governo Joe Biden nos Estados Unidos? Israel e Estados Unidos sempre grandes aliados, e como é que fica aí esse jogo de xadrez do mundo? Professora? Professora? Será que caiu o sinal? Oi. Não, eu acho que deu um pique aqui na imagem. Vamos lá, a Sônia vai repetir, Vou repetir a pergunta. É que mesmo não havendo uma mudança substancial de mudança de Israel mesmo, como que fica a relação de Israel com o governo Joe Biden nos Estados Unidos? E eu até brinquei dizendo assim, nesse jogo de xadrez chamado mundo. Ai, Sônia, esse jogo de xadrez está cada dia mais complicado, né? Eu acho que não, eu acho que o governo Biden, ele deixou bastante claro que ele apoia o governo Bennett, ele não vai mudar nenhuma posição com relação aos acordos de paz. Não se espera, né, do governo Biden uma nova mudança, né? Eu acho que isso está bastante claro. E há também, da parte do governo americano, a necessidade de apoiar os grupos de interesse internos ligados ao lobby judaico. E aí, se a gente for lembrar, né, a gente está vendo essa semana, né, o Biden ele está vindo de uma reunião do G7, ele está numa reunião da OTAN e vai fazer uma reunião com o Putin. E a grande preocupação dele tem sido falar de meio ambiente e vamos pressionar a China. É esse o núcleo dos problemas dele, assim, pensar no novo acordo de paz não está na mesa. E aí, uma coisa que você falou no início, esse ano são 20 anos de 11 de setembro, né? Uhum. E nada foi resolvido ainda no Oriente Médio, muito pelo contrário, só piorou. É verdade. Aproveitando até que você falou do G7, que avaliação você tem feito até agora? Eu achei uma reunião que foi para o Biden muito produtiva, no sentido de demonstrar que os Estados Unidos voltaram para essa agenda multilateral. Ele conseguiu algumas vitórias, né, no comunicado final, com pressões sobre Rússia, China, mas aí a gente percebe que os outros países eles estão um pouco com o pé atrás, né, os países europeus. Eles não podem bater o martelo e tomarem uma postura anti-China, porque eles dependem da China também. Agora, uma coisa é certa, na OTAN o clima está diferente, ele está conseguindo impor a sua agenda mais claramente, vai chegar bastante confiante para a reunião com o Putin. Agora, uma coisa assim, eu acho que o G7 ele provou que ele está em muito descompasso com a realidade global, né? Não adianta você falar de uma agenda se você não implementa. Olha, vamos distribuir vacina. Onde estão as vacinas? Onde estão esses esforços, né, de infraestrutura? Vamos ver se tudo aquilo que eles prometeram sai do papel, mas eu acho um pouco difícil no médio e curto prazo. Cristina Pesequilo, a professora que sempre nos atende com uma gentileza muito grande, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Professora, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada a vocês. Obrigada, professora.